TV Sintonia, a TV que passa você. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Cai determinação que transfere responsabilidade jurídica para empresários no caso de contaminação por coronavírus após reabertura do comércio. Prorrogadas datas de pagamentos de impostos de microempreendedores individuais. E o anúncio de ações de combate ao Covid-19 no estado. Estes são os destaques do Jornal Sintonia. Começa agora. Boa noite. Na reunião do Legislativo desta semana, vereadores tiveram o retorno da utilização da tribuna, porém com tempo restrito e seguindo o revezamento estabelecido entre eles. A repórter Janaína Silva acompanhou como foi o movimento na Casa do Povo. Veja na reportagem. A última vez que um vereador fez uso da tribuna para apresentar os trabalhos foi em 17 de março. No retorno do expediente, 6 parlamentares que fazem parte do revezamento estabelecido em cada reunião ordinária tiveram 10 minutos para a fala. Na pauta de 28 de abril, que permaneceu sem a presença de público externo, os legisladores puderam abordar as pautas e indicações que até então vinham sendo faladas apenas em redes sociais. Enquanto o vereador está na tribuna, um assessor pode acompanhá-lo durante o pronunciamento e, assim que termina, retorna ao gabinete do parlamentar. Essa é uma medida adotada para combater a aglomeração de pessoas e também a disseminação da Covid-19 dentro do plenário. Para entrar na Casa de Leis é necessário respeitar as orientações do Ministério da Saúde relacionadas ao uso de máscaras e higienização para enfrentamento da Covid-19. Hudson Fiuza, do PSL, apresentou uma indicação à mesa diretora da Câmara Municipal para retorno do atendimento ao público e reiterou a solicitação antiga ao Executivo para a construção de um velório no cemitério São João Batista, no bairro Dona Beija. Então a nossa proposta para o presidente é que abra o atendimento ao público para a Câmara com os devidos cuidados. Fornecer álcool gel para a pessoa na entrada da Câmara, a pessoa que chegar sem máscara, fornecer uma máscara para que a pessoa desloque até o gabinete do vereador que ele está procurando. Então essa é a nossa preocupação. E o controle, isso pode ser feito, faça crachá para 2 pessoas, por exemplo, para ter acesso ao gabinete do vereador ou à parte administrativa da Câmara, porém até hoje não iniciou-se as obras do velório municipal lá no São João Batista, no cemitério São João Batista. Essa questão do Covid, graças a Deus, o município de Araxá não teve a necessidade em relação ao Covid de uso de espaços maiores, o aumento de sepultamento, mas foi preciso usar ginásios poliesportivos para não ter o acúmulo de pessoas num lugar só no Passa Saudade. Falando sobre a pandemia atual em que estamos vivenciando e a reabertura do comércio estabelecida pelo Comitê de Enfrentamento no município, a partir da próxima semana, Robson Magela, do Cidadania, solicitou que as classes de mototaxistas e motoristas de vans escolares sejam atendidas quanto ao retorno das atividades. Eu peço encarecidamente que olhe pelos mototaxistas de Araxá, eles têm que trabalhar, têm família, têm moto financiada, tem muita gente que está precisando trabalhar na nossa cidade. Então, eu acho que já que apresentar uma solução para ter mais segurança, que eles olhem com carinho para essa classe. O prefeito de Uberlândia, o Odelmo, ele entrou no bom senso, né, que tem que ter a questão do bom senso primeiramente, e vai fazer um repasse de R$2.000 para cada motorista de van e Kombi. Eu fiz um ofício semana passada pedindo que o prefeito de Araxá também fizesse esse repasse aos motoristas das vans e das Kombis, tendo em vista que está tudo parado na área da educação, mas as dívidas não param. O Comitê Gestor do Simples Nacional prorrogou as datas de vencimentos do documento de arrecadação do microempreendedor individual
dos próximos 3 meses. Na categoria estão enquadrados trabalhadores como motoristas de aplicativo, entregadores de comida, pequenos empresários, donos de negócios em desenvolvimento, restaurantes, salões de beleza e mais. Profissionais que estão sendo afetados e sendo paralisados por causa da pandemia, que está em expansão desde o mês de fevereiro. O documento de arrecadação do Simples Nacional é a forma que o microempreendedor recolhe os impostos que são cobrados de forma especial. Além de um valor baixo, ele é fixo. Pode ser monitorado em controle de gastos sem surpresas no final do mês. Conforme a resolução, apenas o valor de R$ 52,25 poderá ser postergado, ficando o valor de R$ 1,00 do ICMS e R$ 5,00 do ISS pendentes de aprovação dos estados e municípios. As novas datas de pagamento acontecerão todas a partir do segundo semestre e estão sujeitas à prorrogação, caso a crise gerada pelo coronavírus perdure. As guias de recolhimento referentes ao mês de março passarão a vencer no dia 20 de outubro de 2020. Já o imposto referente ao mês de abril, com vencimento no dia 20 de maio, passou para o dia 20 de novembro deste ano. E a cobrança referente ao mês de maio vai vencer apenas no dia 21 de dezembro de 2020. No entanto, é preciso estar atento, pois as guias de fevereiro, que tinham como data máxima o dia 20 de março, ainda precisam ser pagas e estão sujeitas a juros. Para poder quitar o valor, os cadastrados devem acessar o site do MEI e emitir o documento de arrecadação do Simples Nacional. O carnê pode ser pago em qualquer instituição financeira, presencialmente ou pelas plataformas digitais. Acompanhe agora a cotação do dólar. A moeda americana foi cotada a R$ 5,35. Em instantes, as operações da Polícia Rodoviária Federal. E ainda hoje, em entrevista coletiva, Romeu Zema lançou um pacote de mais de R$ 650 mil de ações e obras para combater o novo coronavírus. Há mais de 60 anos, a CBMM está presente no seu dia a dia de maneiras que talvez você nem imagine. Seja através da aplicação de produtos nos diversos segmentos da indústria ou na forma como a companhia contribui para a manutenção de serviços essenciais a toda a cidade. Agora, mais do que nunca, reconhecemos nossa responsabilidade e reforçamos o nosso compromisso com a comunidade de Araxá, para enfrentarmos juntos este momento. Agradecemos a quem pode estar em casa e principalmente aos nossos colaboradores que continuam se dedicando para manter a CBMM ativa de forma segura e responsável. Para isso, mais de 45 medidas de segurança foram implementadas, garantindo a segurança de todos. Potencializamos a limpeza e higienização das áreas comuns e das salas de trabalho. Aumentamos o número de ônibus para que se respeite o distanciamento de segurança. Escalonamos os horários das refeições, assegurando um menor fluxo nos refeitórios. Reduzimos o número de colaboradores e terceiros na planta. Estamos separados por um momento, mas mais juntos do que nunca. 1º de maio é o dia daqueles que fazem entrega, que salvam vidas e que se expõem ao risco. É também o dia daqueles que estão dando uma pausa para que em breve tudo volte ao normal. Seja de casa ou do local de trabalho, se esforçando para atender todas as necessidades da população, saiba que estamos juntos nessa. 1º de maio, Dia do Trabalhador. Mais de 4 milhões de consultas, mais de 103 mil partos normais, mais de 70 mil cirurgias de catarata, mais de 5 milhões de raios-x da coluna. É isso que dá para fazer com os 46 milhões de reais que a Assembleia economizou e devolveu para o Estado. É a Assembleia Legislativa fazendo sua parte para enfrentar a crise. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Poder e voz do cidadão. A Polícia Rodoviária Federal mantém o efetivo em ações pontuais e inicia a campanha Maio Amarelo no feriado desta sexta-feira,
Dia do Trabalhador. Máscara para abordar os motoristas na rodovia, um novo equipamento de segurança para os policiais que fazem parte da lista de profissionais que mantêm o serviço em meio à pandemia. Apesar da redução no número de carros de passeio em frente ao posto da PRF e a mudança na forma de atuação, o fluxo de caminhões permanece intenso. Essa demanda surgiu com a necessidade, por causa da pandemia, do Covid-19, e ela foi incrementada com o incentivo do governo federal para a gente atuar junto aos motoristas profissionais para dar essa assistência, evitando o desabastecimento de alimentos, medicamentos, combustíveis, entre outros itens. Com o objetivo de colaborar com as medidas de prevenção à Covid-19, a PRF tem permanecido com mudanças nas ações previstas para o feriado de 1º de maio, Dia do Trabalhador. A PRF garante que fará trabalhos de fiscalização e policiamento durante o final de semana. Com a pandemia, há uma redução no fluxo de veículos a cada 24 horas aqui na BR-262, em frente à 8ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal. E com isso, há facilidade na hora das abordagens de carros e motos e também caminhões suspeitos. Entre as ações voltadas ao combate, a PRF inicia um movimento de conscientização para a redução de acidentes de trânsito, a campanha Maio Amarelo, que tem como tema Perceba o Risco, Proteja a Vida. As abordagens estão restringidas a ocorrências, a acidentes, a denúncias, serviço de inteligência, informações. Houve um pouco de restrição nessa questão aí do trabalho operacional. O nosso fluxo diminuiu, O pessoal tem respeitado bastante a quarentena, então a gente tem notado isso, que o cidadão tem feito a sua parte, o fluxo diminuiu bem. A exigência do licenciamento de veículos de 2020 ainda não tem data para ocorrer em Minas. O Detran adiou a obrigatoriedade do documento devido à pandemia do coronavírus. A taxa do licenciamento e do IPVA tiveram vencimentos estabelecidos pela Secretaria da Fazenda e o vencimento do seguro do PVAT foi estabelecido pela seguradora. Esses vencimentos não foram prorrogados, assim, é necessário fazer o pagamento de todos os débitos normalmente para regularizar a situação do veículo. A escala de vencimentos do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores de 2020 iniciou em 13 de janeiro e terminou em 19 de março. Para todos os veículos automotores rodoviários usados, variando de acordo com o número final da placa. Já o prazo para o pagamento da taxa de licenciamento foi estipulado para 31 de março, sem prorrogação da data no valor de R$ 105,78. Todos os automóveis já licenciados em 2019 podem circular normalmente pelas ruas do estado. Segundo o Detran, a população tem mostrado preocupação com os prazos por meio das redes sociais e canais de atendimentos eletrônicos disponibilizados pela Polícia Civil. É importante o proprietário de veículo ter dois conceitos em mente. A primeira coisa é o IPVA e as taxas do seguro de PVAT, que terminaram o vencimento agora no final de março. Isso não se confunde com o licenciamento, que é este documento aqui, o CRLV, que é o documento exigido para a circulação do veículo. Os proprietários de veículos em Minas Gerais, para a circulação, ele tem que apresentar o CRLV do exercício 2019, tá? Quem tiver o 2020, sem problema, não tem problema. Entretanto, a fiscalização só pode exigir o 2019, até que o diretor do Detran emita uma portaria, onde vai constar o vencimento do licenciamento, quando passará a ser exigido esse documento dos veículos do estado de Minas. Essa portaria é divulgada e esses vencimentos costumam ser a partir do meio do ano, julho ou agosto. Quando houver essa divulgação, nós vamos comunicar. E a pergunta, e se eu não tenho o licenciamento 2019, como que eu faço para circular? A pessoa deve nos procurar pelo WhatsApp, informando a situação, vou passar o número, e a partir disso nós vamos agendar um atendimento presencial no Detran, aí em Araxá, para emitir esse documento 2020, tá? Aquelas pessoas que não tiverem o 2019, vai ter sim que adiantar a emissão do documento 2020. Para isso, em Araxá, faça contato conosco no 31, código de área 31 99831 2700, tá?
é um canal, é um telefone corporativo da Polícia Civil, onde a gente está atendendo o WhatsApp prestando essas informações. Pedimos um pouco de paciência, uma vez que é um único número e as demandas têm sido consideravelmente grandes. Veja agora como fica o tempo amanhã. A quinta-feira será de sol e a temperatura máxima é de 26 graus e a mínima 13 graus. No próximo bloco, você vai acompanhar a polêmica em torno do decreto de reabertura do comércio da cidade e as ações do governo do estado para combater a pandemia. Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar e que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. Você fica por perto de casa e com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Não parece que a vida às vezes dá uma parada? Mas quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Conta com taxa a partir de 8,85% no crédito imobiliário. Ainda mais vantagens na contratação da sua previdência privada. Máquina Bradesco sem aluguel. E isenção da tarifa da conta corrente para gastar com o que importa. Abra sua conta no Bradesco. Bradesco. Precisamos falar sobre violência física. Bater, machucar, dar palmadas, dentre outras agressões, é um ato covarde. Não educa e deixa marcas pelo resto da vida. Crianças e adolescentes precisam de afeto e diálogo para seu desenvolvimento. Fique alerta. Ao sinal de violência infanto-juvenil, denuncie. Disque 100. Todos contra a violência infanto-juvenil. Realização Centro Júlio Dário. Voltamos esta edição com novas informações sobre a propagação do coronavírus no estado, com a repórter Janaína Silva. O estado teve um novo registro elevado de mortes de ontem para hoje, saltando de 71 nesta terça-feira para 80 hoje, 29 de abril, sendo um deles no Triângulo Mineiro. O paciente é um homem de 76 anos, residente no município de Uberlândia. Ao todo, são 18 óbitos pela Covid-19 em 48 horas. Minas Gerais tem hoje, 29 de abril, 81.728 casos suspeitos do vírus, sendo 2.415 novos doentes com a suspeição, apenas de terça para quarta. Entre as 156 cidades mineiras com confirmações, há casos em Araxá com 3, Patos de Minas 13, Patrocínio 18, Uberaba 47 e Uberlândia 105. No boletim epidemiológico, das 1.678 pessoas contaminadas que não evoluíram para óbito, 829 são mulheres e 849 homens. No perfil epidemiológico, das 9 mortes confirmadas nesta quarta-feira, apenas 2 mulheres e os demais do sexo masculino. E uma polêmica em torno do decreto que viabiliza a reabertura do comércio na cidade acabou gerando alteração na determinação de obrigatoriedade de responsabilidade de funcionários e clientes por parte dos empresários. O documento divulgado na tarde de 29 de abril determina as providências e medidas para o enfrentamento, prevenção e mitigação da emergência em saúde pública em decorrência da Covid-19, visando a proteção da vida e da saúde do cidadão araxaense. A partir da próxima semana, 17 segmentos comerciais poderão voltar a atender o público de segunda a sexta-feira, das 12 às 18 horas, seguindo as diretrizes traçadas pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19 em Araxá. O documento emitido na segunda-feira, 27 de abril de 2020, dizia no artigo 9º que todos os empreendimentos que pretendam funcionar durante o período de situação de emergência em decorrência do coronavírus, inclusive os essenciais, deverão preencher o formulário de responsabilidades e condicionantes aqui estipuladas. No termo, descrevia que a pessoa jurídica acima qualificada poderá ser responsabilizada no âmbito civil, consumerista, criminal,
trabalhista e administrativo pelo eventual contágio, desenvolvimento ou agravamento de patologia e óbito de funcionários e consumidores que atuem ou frequentem as respectivas instalações, cabendo-lhes auxílio financeiro no tratamento e eventuais indenizações. A Associação Comercial e Industrial de Araxá pronunciou sobre o pedido, dizendo não compactuar com a terceirização à classe empresária de eventual responsabilidade jurídica, já que a difusão da enfermidade está para além do domínio humano. Condicionar a abertura dos negócios a uma assunção prévia de responsabilidade jurídica é subverter a ordem constitucional ainda em vigor no país. O advogado Robson Merola falou sobre a constitucionalidade do termo que deveria ser assinado pelos comerciantes. Na minha opinião, esse termo é inconstitucional porque ele cria a figura da responsabilidade objetiva para o cidadão comum, que é o sócio, o representante legal ou participante da pessoa jurídica, e para a própria pessoa jurídica. E o município não pode legislar a respeito desse assunto porque é matéria privativa do Congresso Nacional. A responsabilidade objetiva, inclusive definida constitucionalmente falando, está lá no artigo 37, parágrafo 6º. Esse objetiva das pessoas jurídicas de direito público, inclusive concessionárias, prestadores de serviços públicos e assim por diante. Então, repito, na minha opinião, no meu sentir, esse termo de responsabilidade que foi, no primeiro momento, solicitado que os comerciantes, que os empreendedores, os empresários de Araxá assinassem, é inconstitucional porque ele parece criar uma responsabilidade objetiva, entrando na seara legislativa do Congresso Nacional. Você vai acompanhar agora a entrevista coletiva onde o governador Romeu Zema lançou um pacote de obras e ações de combate ao Covid-19 de mais de 640 milhões de reais. Nós estamos aqui hoje para mencionarmos mais uma série de medidas que estamos adotando para o combate ao coronavírus. São uma série de ações, incluindo obras e também ações específicas. E todas essas obras e medidas envolvem um valor de 645 milhões de reais. Este valor é proveniente de medidas compensatórias que o Estado tem firmado com o aval da Justiça junto às empresas Vale e também Samarco, em compensação pelas tragédias de Mariana e também Brumadinho. Esse dinheiro estará sendo utilizado em mais de 50 obras em todas as regiões do Estado. São várias obras, principalmente focadas na saúde, com destaque para construção de unidades básicas de saúde em vários municípios, isso será especificado posteriormente, reforma e ampliação de unidades de saúde, também em todas as regiões do Estado, construção de leitos de UTI em todas as regiões do Estado e também a construção de blocos cirúrgicos, além da compra de mais 300 ventiladores pulmonares. Isto é, eu já havia anunciado aqui 747 e nós ainda compraremos mais 300. E, finalizando na parte de saúde, vamos ainda estar adquirindo 1 milhão de testes para o Covid. E saindo um pouco da saúde e indo para a ação social, parte desse recurso também será utilizada para uma ação que eu já mencionei aqui, que é o Bolsa Merenda, que estará beneficiando 380 mil crianças de família extremamente carentes. Outra notícia que eu gostaria de informar aqui hoje é que o nosso hospital de campanha está concluído. São 800 leitos, sendo que
100 deles para atendimentos de casos de alta complexidade. A infraestrutura está pronta e agora nós estamos indo para a celebração dos contratos de serviços. São contratos de várias natureza que serão necessários para que o hospital opere. E desse recurso que eu falei aqui no início, desses 645 milhões, 50 milhões serão destinados a essa operação do hospital de campanha. Está previsto que, caso ele venha operar na capacidade máxima, ele terá um custo mensal de aproximadamente 20 milhões. Caso ele opere abaixo da capacidade máxima, esse custo é menor. E com 50 milhões destinados à operação do hospital de campanha, com toda certeza nós teremos condição de ultrapassarmos o período crítico do coronavírus. Eu queria ainda lembrar que estarão sendo contemplados com esses recursos o Hospital Eduardo de Menezes, que terá adequação da rede elétrica e climatização e terá disponibilizado mais 12 UTIs. O Hospital Júlia Kubitschek, com a conclusão da CTI e disponibilização de mais 40 leitos. O Hospital Galba Veloso, que será revitalizado na área interna, que carece de melhorias, e também o Hospital do Ipsenc, que também terá a reforma da CTI e ampliação de 16 leitos. O governador se posicionou ainda sobre o aumento significativo de óbitos pela doença nas últimas 24 horas. Apesar de termos tido ontem e antes de ontem um aumento no número de óbitos no Estado, mas a situação continua sob controle, não estamos vendo nada de anormal em todos os dados, em novos casos, tanto em óbito, a utilização das UTIs, que é o fator crítico, continua em 4%. Ou seja, se nós tivermos mineiros precisando serem atendidos, nós teremos leitos disponíveis. Isso é que é importantíssimo. E em primeira mão anunciou a construção de hospitais regionais no estado. Uma grande notícia para todos nós mineiros. Desde que eu assumi o governo de Minas, uma das questões que eu sou mais questionado em todas as viagens que eu faço ao interior do estado, principalmente, é com relação aos hospitais regionais. Há 10, 15 dias atrás, nós anunciamos que o Hospital Regional de Governador Valadares será construído. Inclusive, o dinheiro já está numa conta corrente específica para isso, que foi repassado pela Fundação Renova. E, além do Hospital de Governador Valadares, eu quero comunicar aqui que, dentre as medidas compensatórias que nós teremos com a Vale do Rio Doce pela tragédia de Brumadinho, nós vamos concluir mais 4 hospitais regionais. O de Divinópolis, o de Conselheiro Lafayette, o de Sete Lagoas e também o de Teófilo Otoni. Então, o interior de Minas passará a contar, se nós considerarmos o já anunciado de Governador Valadares, com 5 hospitais regionais. E a boa notícia é que uma das regiões mais carentes, o Vale do Mucuri, o leste de Minas, em termos de leitos de estado, Jequitinhonha, passarão a contar devido ao Hospital de Teófilo Otoni e também Governador Valadares, que, de certa maneira, atendem aquela região. O acordo com a Vale envolve ainda muitas outras medidas, mas nós estamos concluindo esse acordo e estaremos anunciando outras obras que serão executadas no futuro. Eu quero lembrar a todos que estão nos assistindo que é necessário termos cuidado, não vamos arriscar com a sorte. O vírus, como eu já disse, ele veio para ficar, ele não será eliminado em 1 mês, em 2, em 3. Ele vai ficar aqui no meio de nós até o final do ano, talvez 2021,
E nós vamos ter de acostumarmos com essa nova realidade. Mas Minas Gerais está fazendo bem, o povo mineiro é cuidadoso, é criterioso, e mesmo naquelas cidades onde o prefeito já optou por uma reativação gradual das atividades econômicas, eu tenho certeza que esses cuidados têm sido observados. Meu muito obrigado a todos. E o Jornal Sintonia fica por aqui. Outras notícias você pode ver a qualquer momento através do nosso portal, diariosintonia.com.br. Uma ótima noite para você, fique agora com Café Sintonia e até amanhã. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio Centro Veterinário Araxá, carinho e amor pelo mundo animal. Em que ano foi inaugurado o Clube Araxá? A. 1990. Letra B. 1870. Ou letra C. 1971. A resposta certa é a opção C, 1971. O Clube Araxá, um dos mais modernos e sofisticados clubes do interior, foi inaugurado com todas as pompas em 5 de fevereiro de 1971. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio Centro Veterinário Araxá, carinho e amor pelo mundo animal. Depois de uma ducha morna, quero cair nos seus braços pra ficar aliviada desse meu cansaço. E após poema torna, vou me enternecer pra ficar até domingo grudadinha em você, amor.